Senhor presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, há 15 dias, numa quinta-feira, nós iniciávamos um recesso que se encerra hoje. Aqui estão 32 senadores que, atendendo a convocação de Vossa Excelência, se fazem presentes para que o Senado comece a trabalhar. E talvez valha a pena fazermos uma observação, ainda que rápida, isso é o que me traz à tribuna, sobre aquilo que aconteceu nesses últimos 15 dias. Em termos de economia, em termos de política, em termos de Brasil. Senhor presidente, as manifestações de rua, que são uma grata novidade no país, não os vandalismos, mas a mobilização das pessoas que vão às ruas, que colocam charges nas redes sociais, que manifestam suas opiniões por formas compreensíveis, na rua ou através dos veículos de comunicação, aí incluída a internet, são uma novidade muito sadia para que esse país se reoriente, para que as prioridades de governo sejam revistas e para que aquilo que é o interesse da sociedade seja prioridade de governo. A presidente da República, no primeiro momento, reuniu prefeitos e governadores e mandou para o Congresso um envelope contendo 5 pactos, decorridos um mês e passado o recesso destes 5 pactos, nada aconteceu e tudo virou pó. A começar pelo plebiscito, pela reforma política, que Sua Excelência, de forma inovadora, propôs aquilo que é da competência do Congresso e que o fará, principalmente agora que a presidente está comprometida em fazer com que a sua base vote a reforma política vai acontecer, mas não de forma ilegal, incorreta, submetendo por plebiscito temas que não são ainda do domínio completo da opinião pública. O envelope contendo os 5 pactos morreu em si próprio, não teve consequência prática. O plebiscito proposto já foi renegado pela própria base, só ela continua a insistir, meio quixotescamente, com a ideia do plebiscito. O programa Mais Médicos, que ensejou a medida provisória, já malogrou, com o recuo do próprio governo, através da iniciativa de alguns ministros, de desistir da má ideia de transformar os 2 anos de residência em que o médico formado se especializa num adestramento em hospitais onde ele pouco iria aprender e iria se exercitar, sem preparar para a sociedade uma geração de médicos capazes, como vem acontecendo há muitos anos, senador Waldir Raupp. Eu digo isso tudo porque a mim preocupa que neste momento, no momento de crise dentro do país, no momento de acomodação na economia internacional, o Brasil, mais do que nunca, precisava de uma estadista ou de um estadista no governo, e está nos faltando estadista, não está havendo. Nós não temos um estadista. Não é que se imponha um tomador de providências. Providências foram anunciadas, mas sem talento, sem brilho. E como não houve brilho, não teve consequência. E aí a situação se agudiza. E eu receio pela retomada de manifestações carregadas de emoção, pelo fato do entendimento da rua não ter chegado aos dirigentes do país. Não ter havido uma reação consequente à ênfase que foi dada nas manifestações populares. Senador Cristóvão, senador Armando Monteiro, como é que está a economia? O senador Requião fez agora um belíssimo discurso escrito, com uma análise econômica bem feita, em que eu concordo com muito do que aqui foi dito, e eu faria aqui uma súmula da súmula da súmula. O Brasil, que vinha exibindo recordes de superávit de balança comercial e balança de pagamento, nos últimos 12 meses teve 5 bilhões de dólares de déficit. O dólar chegou a lamentáveis 2,30.
Estava há 6 meses atrás a 1,60. E o pior, esse dólar está importando inflação. Importando inflação para o Brasil, que já está convivendo com a inflação de 6,5%. Talvez não seja o pior dos mundos. Mas para um país que, com inflação de 6,5%, vai crescer menos do que 2%, é sinal amarelo aceso piscando. Porque significa perda de controle da economia. O que é que está acontecendo? Para mim, que não sou economista, mas tenho um mínimo de percepção. Um país que cresce menos do que 2% está com a economia estagnada, parada. Não está havendo movimento de geração de negócios novos. O que é inflação? É desequilíbrio entre oferta e procura. Se você tem uma inflação de 6,5% numa economia que está parada, com uma demanda parada, a oferta não está existindo. Não está existindo por quê? Porque não há credibilidade dos agentes econômicos no governo para investir, para aumentar a oferta de produtos que iriam contrabalançar a inflação. O que preocupa é inflação de 6,5% com um PIB inferior a 2%. E não se vê o governo tomar providências eficazes como a diminuição drástica do gasto público, por exemplo, com a diminuição de ministérios, ou com algo que impressione o Brasil. Eu manifesto essas preocupações até por conta da passagem de Sua Santidade o Papa Francisco. Eu estive no Rio de Janeiro durante todo o período em que Sua Santidade esteve no Rio de Janeiro. Eu andei na rua, na Avenida Atlântica, eu fui aos movimentos, eu fui à Cidade da Fé, eu vi milhares, para não dizer milhões de pessoas pacíficas na rua, mas, acima de tudo, eu vi um povo esperançoso numa palavra que o Papa trouxesse e que dissesse respeito à realidade do Brasil, que ele falou por símbolos. Senador Figueiró, na hora em que o Papa sobe as escadas do avião, que o trouxe da Itália e que o levou de volta à Itália, carregando a sua pastinha preta, ele dá um recado. Na hora em que ele usa não aqueles sapatos vermelhos tradicionais dos papas, usa um sapatinho surrado preto, talvez um Vulcabras da vida, ele dá um recado. Na hora em que ele exige que o carro que o transporte do aeroporto aos pontos das solenidades seja um carro pequeno, ele dá um recado. Ele dá um recado claro, ele diz: quem quer exercer liderança sobre contingente, sobre massas de povo, tem que abrir mão de privilégios. Tem que abrir mão de privilégios, tem que descer às reais preocupações. As preocupações do povo brasileiro são claríssimas. É a mobilidade urbana? É claro que é educação, é claro, mas é saúde fundamentalmente. Ainda hoje eu via na televisão, na capital do meu estado, o prefeito decretando emergência na saúde. Eu via cenas em Macapá, no extremo norte do país, de pacientes sendo tratados com o paciente deitado no chão. São cenas que os governantes não podem esquecer. Nesse meio tempo, o que é que houve, pelo amor de Deus, em matéria de manifestação de poder público em relação à melhoria que o povo exige para a saúde? Nada. Então vai caber a nós. Nós não temos alternativa se não votar a emenda 29. Não temos alternativa. Que é da iniciativa de um senador do PT e que vai significar transferência de recursos efetivas. Vai faltar dinheiro no orçamento. Pode até faltar, que se elejam então as prioridades do país, e saúde tem que ser prioridade, que se corte em outras coisas, mas que se garanta que brasileiros não morram no chão em Macapá. Se o governo não toma iniciativas, nós vamos tomar iniciativas e precisamos tomar. Precisamos colocar a emenda 29 aqui em apreciação o mais urgente possível. Ouço com muito prazer o presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Valdemir Moca, com a parte que deseja fazer. Senador Agrippino, eu apenas para me somar a essa parte do teu raciocínio do discurso. É verdade que temos vários problemas na saúde. Eu, particularmente, acho que tentar responsabilizar o médico por tudo que está de errado na saúde é um diagnóstico equivocado.
Isso é uma concepção que eu tenho. Mas, fundamentalmente, o que existe é que nós temos um sistema que ele é universal, é um atendimento, né, universal, e ele é subfinanciado. Então, falta, na verdade, recursos, que, se não me falha a memória, agora, semana que vem, né, a sociedade como um todo trará ao Congresso mais de 1.500.000 assinaturas, no sentido de que o Congresso vote, né, o que já perdeu a oportunidade de ter feito, embora não com culpa minha, fui um dos que votei na chamada emenda 29, dando a obrigação para o governo federal colocar os 10% da sua receita bruta. Isso é que precisa. Ao lado de se contratar mais médico, ao lado de se organizar da infraestrutura, é preciso colocar o recurso. É claro que gestão, evitar desvios, mas é visível, e basta a gente ver, quando o SUS foi implantado, o governo federal chegava a aportar mais de 70% do recurso do SUS. Hoje não chega a 45%, me parece que é 43%. Então você tem responsabilidade de 12% dos estados, 15% dos municípios, e não tem nenhum percentual obrigatório para o governo federal. De forma que eu parabenizo e digo que, entre outras coisas, a mais importante é realmente votarmos aqui um recurso obrigando o governo federal a destinar 10% da sua receita bruta para que a gente possa realmente financiar o SUS, que é, sem dúvida nenhuma, uma coisa muito boa e importante, mas precisa de mais recursos. Parabenizo, Vossa Excelência. Senador Moca, Vossa Excelência é o segundo médico nesse plenário a falar hoje, na reabertura dos nossos trabalhos, sobre a medida provisória Mais Médicos, que tem um objetivo nobre, claro que tem, mas colocando claramente que não é a solução. A solução é, como disse o senador Mozarildo, é caminhar por outras vertentes, como Vossa Excelência colocou, a começar pela consciência que nós temos. Na minha capital, Natal, há pelo menos 2 UPAs prontas, ou no meu estado, em Natal e Macaíba, 2 UPAs prontas, que estão lacradinhas pelo fato de não ter dinheiro para o custeio das mesmas. Nem tem profissionais contratados, pode até ser que tenha, mas não tem dinheiro para fazer com que elas funcionem. Então, estão os elefantes brancos lá. Quantas UPAs de Natal e Macaíba existem por esse Brasil afora? São elefantes brancos enquanto o povo morre no chão como em Macapá, no chão de um hospital maltratado, ou nas unidades de saúde que a televisão mostrou, caindo aos pedaços na minha capital, na cidade de Natal. Então, se a União não tomou providência, não anunciou coisas efetivas, cabe a nós tomarmos providências. Nessa retomada de trabalhos, urge que a emenda 29 seja apreciada e votada para que, agora que nós temos a condição de derrubar vetos, ela seja apreciada, votada e sancionada, porque se for vetada, o veto cai aqui no plenário do Senado. Para que o Congresso possa cumprir a sua obrigação, sintonizar com o pensamento da rua, fazer aquilo que o cidadão está querendo que seja feito e cumprir o nosso papel constitucional, que ser representante aqui no Senado e na Câmara da vontade do povo, sem demagogia, com espírito público. Espírito público, que é a palavra de ordem, é a mensagem que o Papa deixa, para que as pessoas se libertem de vaidades e pensem naquilo que o povo está precisando e façam do seu mandato um instrumento de melhoria da qualidade de vida daqueles que o elegeram. Outra, vai ser votado o veto. Eu andei pelos meus municípios agora, tudo quebrado, tudo esbandalhado, não tem para quem apelar. E ainda por cima, a presidente veta. A matéria que nós aprovamos aqui, que estabelece a compensação daquilo que é desoneração concedida pelo governo federal e que signifique onda adicional a estados e municípios, que haja uma compensação por parte do governo federal, que não pode atirar com a pólvora alheia. Foi vetado. Cabe a nós cuidar de derrubar este veto para fazer justiça a uma causa que é a sobrevivência.
O cidadão mora no estado e mora no município. É lá que se aprende a ler, a escrever e a cuidar da saúde. Cabe a nós, nessa volta, fazer a apreciação que aqui vamos continuar fazendo, mas tomar providências efetivas. Fazer uma pauta enxuta e votar aquilo que o povo está clamando nas ruas do Brasil. Obrigado, presidente.